Tupãnciretã tem a honra de receber a todos para esta palestra em alusão ao Novembro Azul, um movimento mundial dados e ouvintes do jornal Manchete Digital. Dr. Rodrigo Donaduzzi, natural de Tupãnciretã. O Dr. Rodrigo Catelã Donaduzzi iniciou a sua formação acadêmica nas escolas Antônio Silveira e Divino Mestre, onde concluiu o ensino fundamental. Formou-se em medicina pela Universidade de Passo Fundo e realizou residência médica em cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Posteriormente, especializou-se em urologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC. Dr. Rodrigo Donaduzzi vem se destacando no cenário médico estadual, tendo participado do processo de certificação internacional em cirurgia robótica, realizado na Califórnia, Estados Unidos. É proctor em cirurgia robótica, atuando no treinamento de cirurgiões em cirurgia robótica no sul do país. Certificado Intuitive como cirurgião robótico e também pela Associação Médica Brasileira, possuindo formação avançada em cirurgia minimamente invasiva. Atualmente atua na cidade de Santa Cruz do Sul, integrando a equipe do Centro de Oncologia Integrado, com foco em urologia oncológica, oferecendo atendimento especializado e de excelência aos seus pacientes. Com a palavra, o presidente do Poder Legislativo, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, que fará a abertura oficial da palestra. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, em especial os familiares do nosso doutor Rodrigo. A ti, Rodrigo, o carinho que você nos deu e nos entregou para estar aqui hoje presente, não há palavras para lhe agradecer. Nós ficamos muito felizes da tua presença, sabemos de todo o teu trabalho, do teu esforço, do teu conhecimento, e, acima de tudo, por ser um da nossa terra, né? Tupãnciretã, que esteve aqui nas escolas do nosso município e que hoje galga a sua carreira com muito êxito, com muita dedicação, com muito trabalho. Então, em nome da Câmara Municipal e dos demais colegas vereadores aqui presentes, a alegria, a satisfação e, mais uma vez, pela atenção que você nos dá essa noite. E ao pessoal que está aqui, com certeza nós viemos aqui aprender um pouco, receber um alerta, né? Porque o homem, de certa forma, ele é muito receoso ao médico. Ele só procura médico quando está precisando. E, nesses casos de próstata, de intestino, a prevenção é a rotina de exames para que acompanhe, né, para evitar problemas maiores. Mas, então, muito obrigado mais uma vez pela presença e a noite é sua. Noite. Muito obrigado pelo convite do presidente da Câmara, Carlos Augusto, que desde abril deste ano me fez o convite gentil de vir aqui. Toda essa organização feita pela Michele, junto com ele também, essa decoração, toda essa beleza daqui. E agradeço também a vocês por estarem aqui numa sexta-feira chuvosa, a gente sabe que é o momento bom para estar em casa, e estão aqui para me ouvir. Mas vamos lá. A gente sabe que metade dos homens, eles não procuram ou nunca procuraram ajuda médica para cuidar da sua saúde. Isso é um índice de uma pesquisa da Secretaria de Saúde e que nos assusta muito, porque se metade da população masculina não faz seus exames, a gente vai ter problemas no futuro. E é por esse motivo que nós estamos então reunidos aqui e por esse motivo que se criou essa campanha Novembro Azul. É uma campanha que já vem há muitos anos, ela surgiu na Austrália, e veio para o Brasil com esse intuito de trazer também para a população brasileira, que é muito necessitada também de incentivo para procurar ajuda médica. Vamos lá, então. Está aparecendo ali.
Para aí que... Bom, então a gente tem que saber o seguinte, o homem ele vive em média, na população mundial, 7 anos a menos que as mulheres. Isso é bastante relevante. E a gente tem que tentar mudar um pouco essa história. Se nós pegarmos as principais causas, o que mais mata homens no mundo? A primeira causa são as doenças cardiovasculares. Coração, infarto ou doenças isquêmicas cerebrais, que são as principais que a gente vê toda semana alguma notícia de alguém que faleceu. Em segundo lugar estão os cânceres. E entre os cânceres, o câncer de próstata, ele é o câncer, fora os cânceres de pele, mais frequente. E ele é o segundo câncer que mais mata nos homens, perdendo somente para o câncer de pulmão. E daí que vem toda a origem dessa campanha e esse incentivo no mês de novembro para que a gente cuide da saúde. Sempre que a gente vê as meninas, elas saem do pediatra e a mãe ali na adolescência, na pré-adolescência, já marca uma consulta no ginecologista para que elas possam fazer seus exames preventivos, possam ter noção do que vem pela frente. E o homem não. O homem, ele simplesmente sai do pediatra e ele fica até envelhecer esperando que alguma doença apareça e ele vai ter que correr lá numa situação de emergência o médico. E é isso que a gente quer mudar. A gente quer que o homem saia do seu pediatra e que já vá procurar um urologista, já vá também aprender nos modos do que as mulheres hoje fazem. Essa é a lista, mais ou menos, do que é específico dos homens, quais as doenças específicas dos homens. Então a gente vê que desde a infância a gente tem uma boa lista de doenças. E essa lista ela vai aumentando, né, na vida adulta, na terceira idade. Então esse é o motivo de trazer essas informações, de explicar um pouquinho para que as pessoas realmente se conscientizem disso. E se a gente não tem uma orientação adequada, a gente está no meio de um labirinto perdido, sem uma capacidade de saber qual o melhor caminho a seguir. A grande questão é isso aí, que o homem nem fala muito sobre saúde, é difícil, geralmente fala, a gente vê muito no consultório que o homem, quando ele tem um problema de saúde, daí sim ele começa a achar um que outro que teve o mesmo problema, porque até então ele nunca tinha visto ninguém conversar sobre saúde. E, de novo, as mulheres, elas falam muito mais, elas estão trocando informações o tempo todo. E isso é uma questão muito cultural e que a gente tem que mudar. E por que isso, né? Foi feito pesquisas pelo Ministério da Saúde e você viu que o homem tem muito aquela síndrome do super-herói. Eu sou forte, eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu perco a minha virilidade, eu perco a minha masculinidade se eu falar de doenças, se eu falar das minhas fragilidades, se eu buscar ajuda. É uma questão muito cultural e que é difícil a gente conseguir mudar isso. É uma coisa que passa de pai para filho. Cara, vai ano e vem ano e a gente vê ainda essas dificuldades. Ainda hoje, no nosso consultório, a gente atende muitos pacientes que eles vão por uma situação extrema, uma dor extrema, uma situação que poderia ter sido prevenida há muito tempo. E quando a gente pergunta, eles dizem, eu nunca precisei ir no médico, e se orgulham daquilo, nunca falei sobre isso. Né? E muitas vezes, quando eles vão no consultório, a gente vê que tem uma mulher do lado que ela fala tudo, ele fica paradinho do lado porque ele não quer nem falar, ele está brabo com a mulher do lado ali, que está falando, porque ele não queria estar ali. Né? Então, é essa cultura que a gente tem que mudar um pouco. Né? E como é que eu, urologista, nós, médicos urologistas, podemos ajudar nesse papel? Bom, nós temos aqui uma lista de doenças, que depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas nós tratamos principalmente das doenças da próstata, dos cálculos urinários, dos problemas hormonais que acontecem com o passar dos anos. A gente sabe que há uma descendência dos hormônios sexuais masculinos com o passar dos anos, assim como acontece nas mulheres, e que também deve ser tratado pelo urologista. As questões sexuais, né? As infecções, as DSTs, infecções transmissíveis sexualmente, além de todos os tumores do rim, bexiga, próstata, que particularmente é o que hoje eu acabo tratando com mais ênfase. Além disso, a gente avalia muitos adultos jovens e adolescentes que estão pensando em seguida em ter filhos, e então a parte de fertilidade também é um papel nosso dentro da urologia. E também a questão que está fazendo muita campanha também, para que os adolescentes saiam do pediatra na adolescência e vão para o urologista para tirar suas dúvidas, para conhecer seu corpo, para entender um pouco mais
né, o que vem na fase adulta. Isso é bastante importante. E, além disso, o gerenciamento da saúde geral, porque muitas vezes o médico vem no urologista e o nosso objetivo é que a gente faça um diagnóstico inicial de alguma patologia que possa direcionar muitas vezes. Isso é como se a gente centralizasse a saúde do homem dentro do nosso campo da urologia. E é isso que é o meu trabalho, o trabalho dos meus colegas. Bom, mas o principal motivo aqui da gente estar conversando aqui é o câncer de próstata. Por quê? Porque é o câncer mais comum quando a gente exclui os cânceres de pele, que são extremamente comuns. Então, quando a gente pensa numa estrutura sólida do corpo, a gente está falando do câncer mais comum. O câncer de próstata, ele acontece numa glândula que nós temos logo abaixo da bexiga, depois eu vou mostrar uma imagem, e nós, urologistas, nós conseguimos definir o risco que cada homem tem de ter essa doença. A gente consegue ver uma maneira de auxiliar a redução desse risco, ou pelo menos de fazer um diagnóstico precoce dessa doença. Nós temos que personalizar também a frequência de avaliações. Não é todo mundo que vai ter que todo ano, não é todas as idades. Então a gente tem que verificar histórico familiar, verificar o passado dessa pessoa e os fatores de risco, e também o urologista que vai solicitar os exames específicos para cada situação. Então, a gente ajuda muito nessa questão do diagnóstico precoce. Por que diagnóstico precoce? Porque geralmente o que a gente vai fazer é examinar o paciente e constatar se há algum sinal, alguma suspeita de ter um tumor. Não é que o exame que a gente vai fazer com que a pessoa não tenha câncer. Não é esse. Isso a gente não consegue ter essa capacidade. Mas a gente está tentando fazer o diagnóstico e dizer, você precisa tratar e dessa maneira a gente vai conseguir te curar. Esse é o que a gente quer. Então, o câncer de próstata é o segundo que mais mata, como eu tinha comentado, e estatisticamente, uma coisa que é importante a gente falar, que 1 em cada 7 homens vai ter essa doença. A cada 8 minutos, um novo caso de câncer é diagnosticado no Brasil, e a cada 40 minutos, um paciente morre de câncer de próstata. Então, realmente é uma doença que tem uma relevância muito grande. E, ao mesmo tempo que nós temos muitos diagnósticos, se nós pegarmos numa fase precoce, a gente consegue oferecer a cura para mais de 90% dos casos. Então, aí que está a sutilidade da gente fazer esse diagnóstico precoce. Ele separa muito bem aquelas pessoas que a gente consegue salvar, realmente, literalmente, deixar bem com uma vida normal, daquelas pessoas que nós vamos ter que oferecer um tratamento paliativo, aquele tratamento que não vai ser mais passível de cura, para que tenha, talvez, uma qualidade de vida melhor. Então vamos falar o que é esse câncer de próstata. Eu falei que ia trazer uma imagem para vocês. Então o câncer de próstata, nós temos essa imagem aqui, nós temos a parte superior ali, eu não tenho o pointerzinho aqui, mas é uma bexiga. E o câncer de próstata é essa glândula que ela envolve o canal da urina ali. E o câncer é representado por aquele desenho ali, isso é uma imagem ilustrativa, lógico, mas ela mostra como é que funciona o tumor. Ele simplesmente surge dentro dessa glândula, né, e ele pode se espalhar para regiões ao redor e pode também espalhar para outras áreas. Aqui é só uma imagem que como o patologista, quando a gente faz uma biópsia, o patologista ele enxerga num microscópio. E daí ele vai ver essa imagem aqui, que é uma imagem bem técnica. E o que causa essa doença? O principal fator que causa o câncer de próstata é a idade. A gente sabe que quanto maior a idade, maior a chance de ter. Se nós pegarmos, se todo mundo vivesse mais de 100 anos, 110 anos, com certeza toda a população masculina teria algum grau de câncer de próstata. É isso que os estudos mostram. Então, por isso que quanto mais idade nós temos, mais chance temos de ter. Apesar de que eu já tenho feito alguns casos, graças a Deus poucos, de pacientes com 42, 43 anos, que eu já operei de câncer de próstata, relativamente jovens, e com a doença. Então, são poucos comuns, mas também por isso tem que se cuidar. Além disso, os fatores hereditários são muito importantes. Então, quem tem histórico na família, pai, irmão, tio, que tem câncer de próstata, tem que ter um cuidado maior, porque eles podem ter até 7 vezes mais chance de desenvolver a doença do que o resto da população. A etnia. Então, a gente sabe que os afrodescendentes têm uma chance maior também, por isso que eles também, a gente sugere que se comece a investigação antes. As infecções, tem alguns trabalhos que podem mostrar
alguma relação de infecções repetidas da próstata podendo ser um fator causal. Isso é uma coisa ainda sendo estabelecido. A gente sabe que o estilo de vida, então pessoas que consomem muitas gorduras animais têm uma tendência maior de desenvolver, pacientes obesos, né? Existem também alguns trabalhos que mostram, uma coisa que está em voga, mas que o pouco sol poderia ser um desencadeante também de alguns tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata. E quais os sintomas, né? O que as pessoas sentem quando tem um câncer de próstata? E aí que é a grande pegadinha desse tumor. Ele não causa nenhum sintoma numa fase precoce. Ele não causa nada. Por isso que a gente tem que fazer o exame, né? Não tem como a gente esperar os sintomas, porque quando a pessoa espera os sintomas por causa do câncer, ela vai estar numa fase tardia, que é aquela fase que a gente não consegue oferecer mais uma cura. E o que seriam esses sintomas? As pessoas podem apresentar com dificuldades urinárias, ela pode se apresentar com algum sangue na urina, elas podem ter dores ósseas, dores distribuídas pelo corpo, que são sinais muitas vezes já de metástases, que são o tumor que saiu da glândula e se espalhou para outras partes. O local que ele mais gosta de ir é o osso. Então é muito comum que as pessoas surjam no consultório, às vezes até do ortopedista, tá? O Dr. Mário, sei para dizer, e eventualmente é uma dor, vai fazer o exame e é uma metástase, um tumor no osso. Daí vai tentar descobrir a origem, é um tumor de próstata. Então é um fator que pode acontecer. Então por isso que não dá para esperar exames. E como se prevenir? Aí tem outra situação. Quando a gente tem uma tendência genética de ter essa doença, a gente não tem como evitar totalmente, a gente não tem como fazer uma prevenção primária total. O que a gente tem que fazer é tentar postergar que qualquer alteração do ambiente que poderia acelerar esse processo possa agir. Dessa maneira a gente consegue tornar o tumor, mesmo que ele surja, que ele se torne mais tardio ou que ele se torne menos agressivo. E daí entra a questão do estilo de vida mesmo, né? Que é o estilo de vida saudável, mesmo os fatores que vão prevenir a gente ter um infarto, ter um AVC, eles são os mesmos fatores que vão também ajudar nós a prevenir esse câncer e os demais também. Né? Entre eles a alimentação, então uma alimentação com mais vegetais, com menos gordura de origem animal, a gente sabe que tem um fator protetor contra o desenvolvimento dessa doença. E o que a gente chama de prevenção secundária. O que é prevenção primária e secundária, só para vocês entenderem? Primária é aquela que eu evito que a pessoa tenha a doença. E a secundária é aquela que eu previno que a pessoa que tem a doença tenha complicações dessa doença. Então, a ida ao urologista, a identificação pelo urologista, a gente chama de prevenção secundária. E é esse o nosso objetivo quando a gente faz o exame urológico. E como que é feito nessa avaliação? Então, aqui entra aquilo que a maioria das pessoas fogem do médico, né? Que é a necessidade de ser examinado. É a necessidade de se fazer o toque de próstata. O que é esse toque? O toque, como qualquer parte da medicina, a essência, a base da medicina, ela seria a anamnese, que é o diálogo que a gente tem com o paciente, seguido de um exame físico, que é examinar, que é botar a mão no paciente. Quando a gente está com dor de garganta, o médico tem que olhar lá a garganta para ver se tem alguma infecção, uma inflamação, alguma coisa nesse sentido. E na próstata não é diferente. A questão é que a próstata é um órgão muito interno. Ela está localizada não tem como palpar pelo abdômen, não tem como palpar pelos lados. A única maneira que se conseguiu para tocar nela é pelo toque retal. E daí eu vou explicar aqui para vocês. Então aqui nós temos a próstata e a única situação que a gente consegue tocar muito fácil é pela mucosa, que é esse revestimento do ânus. Então por ali que eu consigo sentir se tem algum nódulo, algum caroço, alguma coisinha que possa me dar uma ideia que seja um tumor. A própria consistência. A próstata ela tem uma consistência tipo de uma borracha, dessas de apagar lápis. Ela é uma consistência elástica. Quando a gente faz o toque, a gente percebe que tem alguma coisa dura nela, já liga uma luz de alerta para a gente pensar num tumor. Então é por isso que é feito. E esse exame que faz muitos pacientes fugirem do consultório, ele é um exame que demora 10 segundos. É um exame muito simples. É o mesmo tempo que alguém olha a garganta quando vai no médico, está com dor, o tempo que você faz um toque. Então não é uma coisa que demora tempo. Então muitas vezes as pessoas se surpreendem. Ah, é só isso? Já acabou? Né? Porque vai lá achando que é uma coisa de extrema dificuldade. Não, é uma coisa bastante simples e não costuma doer. Pode causar, lógico, quando a pessoa está tensa, pode causar algum desconforto, mas não é para doer.
Outro exame que a gente faz, que é um complemento do toque, é o que a gente chama de PSA. O PSA é uma proteína produzida pela glândula prostática que ela aumenta quando tem doença na próstata. E esse exame é feito pelo sangue. Só que entra também uma situação. Muitas vezes as pessoas, sabendo disso, que tem um exame de sangue que faz, eles optam por fazer só o exame de sangue. E por que que isso não funciona? Porque a gente sabe que até 20% dos casos de câncer de próstata, eles não vão ter o PSA aumentado. Então, o que que isso quer dizer? Se eu fizer o exame de sangue, o PSA, e eu não fizer o toque retal, eu posso ter uma doença e não saber. Então, eu não tenho como olhar um PSA de um paciente que vem no meu consultório e dizer, não, está tudo bem contigo. Eu posso estar com um paciente com câncer na minha frente e eu não vou estar sendo honesto com ele. Então, a gente sabe que fazendo os dois em conjunto, a gente consegue ter a redução da probabilidade de falha, de não diagnosticar um câncer, para 8%. Isso num único exame. E se nós fizermos isso uma vez por ano, ele se reduz a 0. Porque daí, com certeza, se num ano a gente não pegou, no outro ano a gente vai pegar ainda numa fase precoce. E por isso que tem essa periodicidade sugerida de uma vez por ano se fazer o exame. Geralmente esse exame, ele, primeiro, a gente tem que, a indicação da Sociedade Brasileira de Urologia é que ele seja feito em todos os homens a partir dos 50 anos e a gente fica fazendo pelo menos até os 70 anos. 70 anos, 75 é o indicado. A gente tem uma personalização, muitas vezes um paciente que tem um baixíssimo risco, tem nada no toque, a gente pode às vezes aumentar um pouco o período, mas a regra é que seja uma vez por ano. Mas nós pegarmos as pessoas que são afrodescendentes e que têm um histórico familiar, daí é um pouquinho diferente. A gente começa nos 45 anos, ou digamos que o familiar teve com 40 anos. A gente começa 10 anos dos 40 anos, a gente começa aos 30. Que são os casos raros, aqueles que eu falei. Eu devo ter 2 pacientes operados com menos de 45 anos, que é bastante pouco, frente ao número grande que a gente opera desse tipo de caso. Mas esses são pacientes que os filhos deles vão ter que começar a fazer o exame com 35, 32, 33 anos. Então é importante essa personalização, não ter uma regra matemática para todo mundo também. 2/3 dos homens com mais de 40 anos não faz o toque retal, é bastante expressivo, né? São 60%. E metade, como eu falei, nunca procurou médico e, portanto, nunca realizou mesmo um PSA, que é o exame que seria mais simples. Muitas vezes, quando os pacientes vão nos cardiologistas ou nos clínicos, eles acabam incluindo o PSA. Ajuda um pouco porque, quando está alterado, eles são encaminhados para nós urologistas. Só que muitas vezes, como eu falei, somente aquele exame não dá para confiar que não vai ter o tumor. Então ajuda naqueles casos que estão aumentados, porque daí eles vão ser direcionados para nós, mas ele não está diagnosticando todo mundo. Então é só não dá para se basear somente nisso, né? E muito bem, o paciente foi lá, foi no meu consultório, fez o toque, estava com um nódulo, o que eu vou fazer para ter certeza que ele tem tumor? Bom, daí entra o que a gente chama de biópsia. A biópsia nada mais é do que a gente botar, é um aparelho, né, que ele tem aqui o desenho, normalmente ele entra pelo reto, pelo ânus, ele tem uma agulhinha bem fininha aqui. Essa agulhinha vai tirar pedacinhos da próstata. Hoje a gente já tem aparelhos mais modernos que conseguem fazer fora, não pelo ânus, mas fazer pelo períneo. Então isso ajuda um pouco, facilita um pouco também. Então essa é a situação. E como é que a gente vai tratar isso, né? Estou com um diagnóstico de câncer de próstata. O que eu tenho que fazer agora? A gente tem algumas modalidades de tratamento que são as consideradas adequadas. A que mais a gente realiza, né, que é o meu trabalho principal, são as cirurgias. O que é essa cirurgia? Na cirurgia de próstata, a gente tem que retirar a próstata, que é essa estrutura aqui, que é um outro tipo de desenho, que aqui é a bexiga, né? A próstata seria isso aqui, e as vesículas seminais, que é onde o sêmen se acumula. É isso que é retirado. E depois a próstata vai ser removida e vai ficar uma emenda aqui, né? Uma anastomose, que a gente chama, entre a bexiga e o canal da urina. A cirurgia tradicional é uma cirurgia com corte, a cirurgia que geralmente eu faço um corte atravessado, assim, ou do umbigo para baixo, depende da situação. Só que essa é uma cirurgia que já está começando a ficar mais em desuso, é uma cirurgia que a gente já está evoluindo. Nos países de primeiro mundo já não se fala mais dessa cirurgia com corte, não tem mais equipes que façam isso. Então, daí entra o meu trabalho principal hoje, que é
fazer as cirurgias robóticas, que a gente chama. O que é a cirurgia robótica? É um robô que opera sozinho? Não. A cirurgia robótica, a gente utiliza um equipamento chamado robô, que ele vai me auxiliar no sentido de ampliar minhas capacidades cirúrgicas. Ele não faz nada sozinho, cada movimento que ele faz é comandado por mim, mas ele vai trazer algumas vantagens para mim. Primeiro, ele vai ampliar muito a minha capacidade visual. Então, por exemplo, eu sempre digo que a minha sensação é que eu estou dentro do paciente. Por quê? Porque tem uma microcâmera lá dentro que vai ampliar a imagem de 15 a 20 vezes e realmente é como se a próstata viesse aqui na frente dos meus olhos, que é onde a câmera está. Então, eu consigo ver detalhes, eu consigo ver vasos sanguíneos com muito mais nitidez, eu consigo ver nervos com mais nitidez. Então, a minha cirurgia ela fica muito mais delicada. Além disso, eu tenho, em vez de 2 braços, 4 braços. Então, eu consigo ampliar essas capacidades. E a pontinha das pinças lá, elas têm movimentos mais amplos do que o meu punho. Ela consegue girar 360, e por isso eu consigo dar um ponto que eu daria com uma pinça normal de cirurgia aberta, que ela só abre e fecha, eu consigo fazer a curvinha, fazer girar. E isso torna a cirurgia muito mais precisa, que é o que cada vez mais a gente busca. Então aqui são um pouco de algumas imagens, né? Desde quando eu fiz essa primeira foto da minha certificação lá na Califórnia, eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia, levar os primeiros pacientes a fazer em 2017, e essa foto da certificação oficial foi de 2018 ou 2019, não me lembro exatamente. E aqui foi um robô novo agora, uma grande vantagem que está acontecendo no mundo, é que antes nós tínhamos uma fabricante de robô só. Todos os robôs do mundo eram feitos por uma fabricante, isso tornava os custos muito altos. E agora chegou o primeiro robô ali no hospital em Porto Alegre, que é esse robô, que é um robô chinês, mas com uma qualidade também impressionante, que está tornando mais acessível se fazer cirurgia robótica. Então essa foi, logo que chegou nas primeiras semanas, a gente já fez casos cirúrgicos lá com esse novo equipamento, e quando a gente tem vários fabricantes, isso traz benefícios para os pacientes, porque acaba diminuindo o custo e aumenta o leque de possibilidades, os pacientes conseguem ter mais acesso àquelas pessoas que achariam caro, talvez a gente consiga oferecer também essa tecnologia. Então, é uma coisa bastante relevante. Mas não é só a cirurgia que é a maneira de tratar. Nós temos também a radioterapia. A radioterapia é um equipamento também, que é esse equipamento grande aí que está envolto no paciente, que ele emite uma radiação e a finalidade dele também é destruir o tumor, é fazer com que ele se inative, que as células do tumor morram. Geralmente é feito várias sessões, são cerca de 40 sessões no caso do câncer de próstata, e também tem uma tendência a curar o tumor. E existem alguns casos, né, no Canadá eles fazem muito isso, chamado vigilância ativa. A gente sabe que tem alguns casos de câncer de próstata que eles vão demorar muito para crescer, eles não vão se desenvolver. Então a gente pode, em alguns casos, ficar fazendo o que a gente chama de vigilância ativa, que é ficar acompanhando, fazendo exames, fazendo biópsias novas e eventualmente empurrando com a barriga, literalmente, o tratamento para frente. Porque a gente sabe que o paciente não vai ter prejuízo se ele operar daqui 3, 4 anos, ou eventualmente pode ter que ser que nunca esse tumor se desenvolva de uma maneira muito significativa. Então é uma coisa que surgiu no Canadá e que em alguns casos a gente consegue adotar quando a gente pega muito no início, é um tumor muito indolente, aquele que não iria se desenvolver. Isso é uma coisa que se debate muito, justamente quando tratar, quem tratar no câncer de próstata. E é por isso que todo o tratamento, cada questão é muito individualizada. E outra questão é quando o paciente está muito idoso. Às vezes um paciente chega no consultório, fazem os exames e ele tem um câncer de próstata, mas ele é muito idoso, tem um problema cardíaco, ele é um paciente que já não tem está acamado, já tem os problemas de saúde. Então, muitas vezes a gente não vai oferecer uma agressão de fazer uma cirurgia para esse paciente. A gente vai somente acompanhar e, eventualmente, não vai ser nem ele, o tumor que vai causar a morte dele no futuro. Muitas vezes é outra situação. Então, por isso, de novo, a individualização, respeitando idade, limite e tudo mais. E quando está espalhado o tumor, o que dá para... Já acabou a vida ou tem alguma coisa para fazer?
Bom, mesmo quando está espalhado, a gente não tem mais cura para oferecer, o paciente não vai mais ficar curado, a gente sabe disso, e por isso que a gente quer que chegue lá no início. Mas se acontecer de ter um tumor metastático, a gente consegue oferecer alguns tratamentos paliativos, são tratamentos que é para tentar postergar um pouco a disseminação desse tumor e fazer com que a pessoa consiga viver com uma qualidade de vida melhor. Daí são o que a gente chama de hormonioterapia, quimioterapia, né? São procedimentos que são paliativos, não visa a cura. Basicamente, do câncer de próstata, são essas questões, ter um diagnóstico precoce como o principal fator. Mas, ok, quando eu vou no urologista, eu só estou vendo câncer de próstata? Não, a gente faz outras avaliações também, né? Aquelas que eu tinha falado no início, mas a gente sabe que a próstata também, quando a gente faz um toque, a gente não está vendo só se tem nódulo, se tem caroço, a gente está vendo como é que ela está, como é que está a saúde da próstata. Na realidade, a doença mais comum que tem na próstata é o crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia. Daí sim, essa é uma doença que causa sintomas. A pessoa começa, quando vai aumentando a idade, começa a ter desconforto para urinar, começa a urinar mais seguido, começa a acordar várias vezes de noite para urinar, a força da urina começa a ficar fraco, o que era uma torneira aberta começa a se tornar uma goteira, né, só pinguinho. Então, essa é uma doença que a gente tem que ver. Literalmente, essa imagem eu gosto muito, porque ela é uma imagem que é a bexiga ali e a próstata é uma mão apertando o canal da urina. Então, realmente fica difícil de urinar. Então, é uma outra coisa que a gente avalia durante os exames urológicos. Quando a gente fala da próstata grande, a gente tem algumas formas de tratamento. Hoje nós temos técnicas menos invasivas, não cirúrgicas, né? Esse aqui é um exemplo, uma terapia com vapor de água, RES1, a gente injeta um vaporzinho de água lá na próstata e ela começa a murchar e, né, em pouco tempo ela volta a pessoa a urinar um pouco melhor. Ou até as técnicas cirúrgicas mesmo. Então hoje nós já temos também cirurgias que são sem corte, que a gente consegue fazer cirurgias com laser, que a gente faz uma enucleação, a gente tira a parte crescida da próstata, né? O paciente vai embora às vezes no outro dia, em casos que vai até no mesmo dia embora, né? Então, tudo isso pelo diagnóstico. E além disso, né, eu tinha falado que nós tratávamos outras doenças, então nós temos muitas outras doenças urológicas, entre elas a famosa andropausa, que é um termo que até não está mais em voga, passou um pouco, não se usa mais tanto esse termo, se usa mais um termo distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, mas que é muito comum. As pessoas vão envelhecendo e assim como as mulheres têm a menopausa, né, vai tendo uma queda expressiva da testosterona, e isso começa a gerar distúrbios sexuais, começa a pessoa ficar meio desmotivada, meio cansada, aquela força que teria para o trabalho já não é tão... E muitas vezes a gente tem que identificar isso e tratar isso. Sempre com muito cuidado, porque hoje em dia existe todo um mercado em volta do uso de testosterona de forma inapropriada. Então a gente tem que cuidar muito bem quem que precisa usar. E isso é uma coisa bem delicada. Outras coisas são as questões sexuais. A gente trata muito no consultório isso, né? Várias consultas todos os dias de ejaculação precoce, que é aquela ejaculação que acontece muito rápido, que muitas vezes não torna satisfatória a relação sexual. A disfunção erétil, que é não conseguir ter uma ereção ou não conseguir manter uma ereção, é um problema que atinge todas as idades, desde as pessoas acham que é uma doença de terceira idade, não é. Né? Desde adolescentes a gente percebe e trata muito isso, mesmo que muitas vezes a disfunção erétil tem causas diferentes, né? Geralmente nos idosos está mais relacionado com problemas de saúde que eles têm, e nos jovens é uma questão mais psicogênica mesmo, né? Mas bastante comum também. Outra coisa que nós tratamos muito são os cálculos urinários. Isso aqui quase todos os dias a gente tem alguma situação na emergência de pacientes com muita dor e que tem um cálculo obstrutivo, um cálculo trancado aí no canal, e a gente tem que atender, tem que operar muitas vezes, e isso aqui acomete 10% da população, então é um índice bem expressivo. Hoje também temos tratamentos cirúrgicos muito modernos, todos eles sem corte, a gente consegue usar laser, aparelhos flexíveis que conseguem, a gente entra pelo canal e a gente consegue chegar até o rim sem fazer nenhum corte no paciente. Então hoje a gente consegue oferecer essas tecnologias aí. A gente consegue buscar aqui, como mostra aqui, lá dentro do rim, né, uma pedrinha que tem, a gente consegue pegar ela e trazer para fora. Então é o seguinte, tudo isso que eu falei aqui
tentar entender que buscar a saúde é pensar em como que a gente quer estar daqui a tantos anos, né? Daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso é a reflexão que tem que ficar. Eu sempre falo, eu falo muito para os pacientes isso. Às vezes a gente economiza dinheiro, bota lá na investimento, poupança, enfim, investimento que for, para que daqui tantos anos eu consiga fazer a viagem que eu quero, consiga pagar a faculdade do meu filho. Mas ninguém está pensando em economizar saúde para poder usar lá no futuro. É importante que se economize todo dia, que faça seu exercício físico, que procure seu médico, faça seus exames, para que tenha lá no futuro qualidade de vida. Não é um nem outro paciente que a gente vê que trabalharam sempre, não se cuidaram e chegou na época que achou que ia aproveitar e a doença vem e não deu tempo. Né? Então, a gente tem que pensar nisso todo dia. Então, a mensagem principal é isso aí, cuide-se, converse sobre a sua saúde. Eu botei essa foto, que é minha e do meu filho, por 2 motivos. Primeiro, por causa que eu acho que esse conhecimento, esse incentivo a procurar, é uma coisa que você passa de pai para filho. Eu acho que a gente tem que aprender a mensagem e tem que incentivar os nossos filhos, incentivar a ir acompanhar na consulta. Geralmente o pai, quando tem É engraçado quando vai o pai levar o filho na consulta, geralmente ele fica no meio da consulta ligando tudo para perguntar para a mulher. Qual remédio que toma? Liga para a mulher. Né? Qual o exame que fez? Ah, não me lembro, vou ter que perguntar para a minha mulher. Mas talvez participar vai ajudar a eles também pensarem no futuro em como se cuidar. E o outro motivo é porque essa foto ela foi tirada um ano e meio atrás, aqui nessa praça aqui da frente, que é uma praça que eu passei, muitas vezes vinha brincar, minha casa dava para caminhar aqui, e eu vinha brincar e foi muito legal porque eu trouxe meu filho ali e eu vi que a disposição dos brinquedos são as mesmas da minha época ali, e relembrar, rever, então para mim teve muita significância, que é o vínculo que eu tenho com a cidade de Tupanciretã, e que sempre é muito prazeroso vir para cá, visitar o pai e a mãe, então às vezes a gente não vem com tanta frequência quanto a gente gostaria de vir, né? Mas as raízes da gente estão aqui e são eternas, né? Não tem como deixar de ter o amor pelo nosso município aí também. E é isso aí, pessoal. Eu gostaria que vocês também pudessem perguntar, porque eu não quis... Nós estamos numa sexta-feira de tarde, chuvosa, todo mundo querendo ir para casa, curtir sua família, e eu não quis trazer nada tão massivo aqui. Mas eu quero ouvir vocês, eu quero saber o que vocês têm de dúvidas, e eu estou disponível aqui para a gente poder fazer um bate-papo aí, conversar e trocar uma ideia. Tem o senhor que... Doutora, se o senhor desce... Claro. Uhum. Agora não tem mais o computador para ficar ali pendurado. Obrigado. Muito obrigado. A falta de sexo no homem faz como ele adquire a próstata. Existe um trabalho que mostra que pessoas que têm mais que 21 ejaculações mês têm um fator de prevenção para o câncer de próstata. É uma boa desculpa aí para poder aproveitar, né? Mas mas é um dado científico, isso não é uma coisa que eu estou inventando. Mais algum questionamento? Ele se dispõe a isto aqui. Valeu, rapaz. Doutor, em relação ao exame de toque ali, ele consegue ver mais tumores na parte posterior, na parte de trás da próstata, né? E na parte anterior tem algum outro exame que consiga detectar também? Realmente, a gente tem o toque, normalmente ele mostra mais a parte que a gente tem um contato com o reto ali. Quando a gente tem outros fatores, como o PSA aumentado e o toque está normal, normalmente a gente faz um exame chamado ressonância magnética multiparamétrica, que é um método que consegue ver o restante da próstata. E hoje em dia, mesmo quando tem um toque alterado, a gente quer ter uma informação mais precisa, a gente acaba usando esse método. Ele era um método que não era usual, né, mas faz ali uns 7, 8 anos ele se tornou muito comum a gente fazer. Perfeito. Esse exame ele é feito com contraste? Geralmente com contraste. A gente chama de ressonância multiparamétrica porque eles fazem vários parâmetros de análise. Tá, ok, obrigado.
Boa noite. Boa noite. Uma pergunta, né? Até para a gente poder levar a informação adiante, né? O tratamento para essas patologias masculinas, assim, elas afetam de alguma forma a virilidade masculina? Porque a gente vê o receio de alguns homens em buscando o tratamento acabarem perdendo a sua virilidade, né? Então, o tratamento em si pode causar isso? É bem importante a tua colocação, porque realmente isso gera muito medo nos homens, né? O que precisa saber? Não é todos os tratamentos de câncer de próstata que têm esse risco, né? Aliás, todos os tratamentos de próstata. Por exemplo, o crescimento da próstata, as cirurgias e tratamentos raramente vão causar algum problema de ereção, alguma dificuldade nesse sentido. O maior medo mesmo é no câncer de próstata. A gente sabe que cada 10 homens que operam, pelo menos 1, 2 podem ter algum problema de ereção. Por quê? Porque os nervos que fazem a pessoa ter ereção eles estão coladinhos com a próstata, estão bem do ladinho, assim. E muitas vezes na cirurgia a gente não enxerga, uma coisa, né, que a gente sabe que eles estão ali, mas a gente não tem aquela percepção exata, porque são fibras muito pequenas. Mas com a cirurgia robótica, a gente tem conseguido separar essa área com muito mais precisão. Então a gente consegue facilitar com que as pessoas recuperem mais rápido a vida sexual delas e ao mesmo tempo também consegue diminuir os índices de problemas de ereção. Então a gente tem uma redução dos índices. Sempre vai ter o risco, né, mas cada vez menor por causa da melhora da tecnologia. Claro que um tumor mais avançado, que está invadindo o nervo, ele vai acabar tendo esse problema. Ninguém mais que queira? Doutor Márcio ali levantou a mão. Já que Tupã-Siretã é uma cidade essencialmente agrícola, né? E é muito importante ter a noção que o cuidado médico é muito parecido com a agricultura, né? Então, assim, você sempre pensar numa prevenção, você está sempre evitando tratar as consequências. E a prevenção não é no médico que acontece. Que ele falou, a prevenção primária é na casa da gente, é a alimentação, é o cuidado, o exercício e principalmente a dieta, né? Então esses são os fatores principais de qualquer doença, inclusive todas essas que ele falou. A identificação precoce, né, que vai evitar que a gente tenha repercussões maiores. Mas todas as doenças seguem o mesmo padrão. A pergunta que eu teria: a medicina regenerativa, ela tem algum papel nos tratamentos urológicos? No caso, assim, existe, porque todas as doenças, em qualquer aspecto, ela tem alteração inflamatória. Então, como é que começa uma doença? Começa com oxidação, aumento dos radicais livres, inflamação crônica, alteração das células. Isso acontece na cartilagem, na próstata, no intestino, no cérebro, enfim. Todos seguem o mesmo padrão. E o momento que a gente consegue imunomodular, você consegue regular esse processo inflamatório. Então, se tem algum dessas patologias urológicas que caberia um tratamento da medicina regenerativa. Eu acho que o Dr. Márcio tem muito mais propriedade e mais conhecimento da medicina regenerativa do que eu, porque eu acho que na área de traumatologia, que é a área que ele atua, os trabalhos estão muito mais avançados do que da minha área da urologia. A gente sabe ótimos resultados nessa recuperação articular, de cartilagem, em todas as questões. Na urologia, sim, tem algumas pesquisas, mas ela não é tão usual quanto na traumatologia ainda. A gente tem várias doenças, como doenças inflamatórias vesicais, de bexiga, que teriam um campo muito a ser explorado, que eu acho que é muito interessante. Algumas doenças relacionadas à uretra, muitas vezes traumas uretrais ou lesões por processos inflamatórios uretrais, que acabam mudando muito a qualidade de vida dos pacientes, que também é um grande campo a ser explorado. Mas, com certeza, dentro da traumatologia, o nível de conhecimento dentro desta área ele é muito maior. Acho que tem muita coisa a ser explorada, muita coisa a ser estudada, mas nada ainda dentro dos protocolos urológicos do dia a dia. Boa noite. Boa noite. Sobre a questão
dos exames de próstata, também pode explicar sobre a questão das ultrassonografias abdominais e retal também, a eficiência dela nesses processos? Eu não entendi o termo que tu falou. O senhor falou o que? Abdominal? Os ultrassons. Ultrassom abdominal em relação à próstata. Sim. E também a retal. E explanar um pouco o pessoal também sobre a questão das sintomatologias inicial sobre em relação às questões da próstata que pode aparecer antes da questão do câncer. Ok. A ultrassonografia ele é um ótimo método, a gente utiliza muito rotineiramente. Ele, hoje em dia é quase um auxiliar do exame físico do médico. Mas ela não substitui para o diagnóstico do câncer o toque retal e coisa. Por quê? Porque a gente tem que, o que precisa ser o exame? Ele tem que ser eficaz para a gente levantar a suspeita. E muitas vezes um nódulo que é visto na ecografia não consegue diferenciar de ser o que a gente chama de hiperplasia, que é um crescimento benigno, de um câncer. Então, nesse campo entraria mais a ressonância ou alguma coisa nesse sentido. Mas a gente utiliza a ultrassonografia para entender se a próstata, o tamanho da próstata, para entender se ela está causando algum impacto de como o paciente está urinando, e a gente utiliza a ultrassonografia para fazer a biópsia, que vai nos dar o diagnóstico do câncer de próstata. Então, ela é extremamente importante, faz parte do nosso arsenal e tem que ser usado. Quanto à questão da sintomatologia, a sintomatologia do câncer de próstata ela é muito pobre. Realmente, ela não causa sintomas. Né? Quando a gente pega o paciente numa fase precoce, o paciente não sente absolutamente nada. Ele chega lá apavorado porque está com um toque alterado ou porque está com o PSA alterado e ele não está entendendo, porque ele não sente nada. Muitos pacientes, às vezes, eles querem barganhar, doutor, mas eu não sinto nada. Né? Eu vou fazer uma cirurgia, não sinto nada, estou normal, estou vendo a minha vida. Né? E é difícil de explicar isso, realmente, porque às vezes as pessoas elas, às vezes, precisam ter dor para se convencer de que tem que ter. Então, o câncer de próstata ele é pobre. Ele vai causar sintomas quando está numa fase mais avançada. Esse respondi tuas dúvidas. Eu tenho uma pergunta, doutor. Vamos lá. A hiperplasia é o aumento da próstata, aumenta o peso. O tratamento retorna ou é um cuidado para que não haja mais aumento? Não, ele é um tratamento para desobstruir, mas a próstata ela vai tender a continuar crescendo. Só que com os métodos mais atuais a gente consegue tirar uma grande quantidade de próstata. Para entender o tratamento da hiperplasia, eu sempre gosto de usar a analogia de uma fruta, uma bergamota. O nosso objetivo é tentar tirar os gomos da bergamota que está trancando o canal e deixar só a casca. Esse é o nosso objetivo. Então a gente vai fazer com que desobstrua, que o canal fique livre para passar a urina, e a pessoa vai ter uma qualidade de vida normal, vai voltar a urinar como ela urinava antigamente, mas não quer dizer que não vai crescer novamente. Né? Antigamente, há pouco tempo atrás, nós tínhamos poucos métodos de tratamento, e esses métodos eles não abriam tanto, não faziam essa abertura total, não tiravam os gomos que eu falei da bergamota totalmente. E daí a pessoa era bem comum, que 5 anos depois, 6 anos, acabava tendo que operar de novo. Hoje a gente tem método que a gente tira mais, então demora às vezes 15, 20, 30, e muitas vezes com 30 anos a pessoa nem vai precisar mais de um tratamento, né? As pessoas já idosas, com 70, 80 anos, então não iria precisar. Mais alguma dúvida, pessoal? É a grande oportunidade que nós temos aí. Tudo bem? O senhor falou aí que o índice é enorme, né, do câncer de próstata. Não tem como ser feita essa cirurgia para retirar a próstata? O que implica em a gente ter essa glândula ou deixar de ter? Eu não tenho câncer, mas se eu, digamos que eu, para prevenir, vou tirar, isso vai atrapalhar em alguma coisa? Isso usa muito a analogia do câncer de mama, né? O câncer de mama, quando tem uma grande probabilidade genética da mulher ter, hoje já tem indicação formal de se fazer uma mastectomia. Tem até artistas famosos aí que fizeram, a Angelina Jolie fez, e daí começou a surgir esse tipo de pergunta para a próstata. O que acontece? Primeiro, não se tem marcadores tão formais para dizer, não, tu tem uma chance muito considerável de ter um câncer de próstata. E outra coisa, tirar a próstata pode ter um risco para a pessoa, por mais que seja menor possível, né, tem um pequeno risco da pessoa ter uma perda de urina, ou ficar por um período com uma perda de urina. Existe um risco da pessoa ter um problema de ereção. Né? Então, por esses motivos, isso não está protocolar nesse momento.
Claro que tem muita pesquisa, tem muita coisa, quem sabe daqui 5, 6 anos a gente esteja falando numa situação dessa. Mas hoje não. Né? Hoje já está se falando em outras coisas. Por exemplo, está se falando em fazer cirurgia de câncer de próstata sem fazer biópsia, porque os exames de imagem estão melhorando tanto, a ressonância, outros exames como PET, PSMA, que é um exame que a gente faz também para fazer diagnóstico, estadiamento de câncer de próstata, está ficando tão bom que a gente já diz, não, aqui não tem como não ter um câncer, não precisa fazer biópsia. Né? Isso já é uma evolução. Ainda não está formalizado, mas acho que em pouco tempo a gente vai ter isso. Agora, para prevenção, tirar a próstata ainda não é o usual. Vamos lá. Eu gosto das mulheres que elas sempre são mais curiosas que os homens. As infecções de repetição do trato urinário em pessoas acamadas podem geram algum fator de risco e incidir com mais probabilidade, né, o câncer de próstata? Existem alguns trabalhos que mostram, né, que o processo inflamatório da próstata crônico poderia causar isso aí. Né, mas não é tão significativo assim, né? Ainda mais quando é pessoas idosas. O principal fator da pessoa idosa que está acamada, por exemplo, é a idade. A idade é o fator de risco principal. Então, se nós fizermos um peso, contrapeso ali, não adianta. A idade pesa muito. Então, normalmente a gente associa uma pessoa que vai ter o câncer de próstata que seja por causa da idade mesmo. Boa noite. Boa noite. Uma das coisas que tem a pessoa que está com câncer de próstata, para poder... Qual o tratamento, qual a cirurgia indicada? A gente sabe, então, que a robótica, né, seria a melhor, mas e o custo disso? Né? Ela é custeada pelos planos de saúde, porque mesmo às vezes a gente pensa assim, a robótica a gente sabe que vai ser mais precisa, que não vai ter tanto, mas tem o custo disso. Então, como que seria esse, e avaliado, se eu teria que ser o normal, a cirurgia normal, ou com robótica? É pelo custo ou é pelo benefício? A grande questão, por que a gente não faz só robótica? Por causa do custo. Né? Porque no momento que isso se torna acessível para todos, não tem mais porquê, nenhum motivo de fazer cirurgia aberta. Por isso que nos Estados Unidos hoje não fazem mais cirurgia aberta. Os médicos que estão sendo formados, eles não aprendem mais a fazer cirurgia aberta. Né? Pela questão que eles têm robô nos corredores lá dos hospitais, é tanto que eles têm. Mas o custo é alto, não é coberto pelos planos de saúde ainda, acho que está bem próximo de serem cobertos pelos planos de saúde. Esse ano, agora, faz um mês, nós temos uma chamada Conitec. A Conitec é uma comissão que determina quais os procedimentos que devem ser incorporados no SUS. E eles determinaram que a prostatectomia, que é a retirada da próstata, deveria ser incorporada no SUS. Então, hoje, isso já está aprovado, já saiu no Diário Oficial e tal. Claro que tem um grande problema nisso. A gente tem, ok, deve ser incorporado no SUS. Só que um robô custa 15 milhões de reais. Então, para muitos hospitais, é ainda um custo muito elevado para comprar e manter essa estrutura. Então, eu não sei como que vai se desenvolver, mas a gente está vendo o acesso aumentar. Esse robô que eu mostrei na foto ali, que eu usei, que é um robô chinês, que, na verdade, ele foi inspirado no robô original. E funciona muito bem. Eu usei ele e funciona muito bem. E ele já é um passo para a democratização. Vai se tornar mais barato. Os convênios com essa entrada da prostatectomia no SUS, acredito que também logo, 1 ano, 2 anos, vai se tornar, né, acessível. Então, no Brasil, a gente é um pouquinho atrasado em relação aos outros países, mas vai acontecer. Acho que vai virar uma regra. Isso é muito delicado de falar valores, porque não tem como dizer assim, porque assim, depende do hospital, depende de robô, depende de quantas pinças vai usar, depende de qual fio que vai usar. É muito variável assim, para falar em valor. Né? Que é difícil disso, eu teria que fazer um orçamento. Né? Eu acho que do robô, além do custo dele, deve haver um custo de manutenção, da atualização de software. É bem caro. É cerca de 4 mil reais por dia para te manter um robô. Se tu não usar ele, deixar ele parado, tu vai gastar 4 mil por dia. Quantos robôs tem? Aumentou bastante, eu não sei agora exatamente o número. Quando eu comecei, tinha só um em Porto Alegre, né? E hoje, em Porto Alegre, deve ter uns 5 ou 6. A gente já tem o mais próximo aqui é Santo Anjo, já temos Santa Maria, temos Novo Hamburgo, temos Passo Fundo, já tem 3 robôs em Passo Fundo. Pelotas tem 2 robôs, um não está funcionando ainda.
Então nós está crescendo bastante, a gente está conseguindo ter um acesso maior aí. Eu tenho feito treinamento de alguns cirurgiões que estão começando na cirurgia robótica, então eu tenho viajado por essas cidades, esses municípios, então a gente acaba conhecendo, né? Então, só que geralmente tem um hospital que acredita que aquilo vai mudar a situação e acaba investindo, porque é um valor alto, né? Isso, eu sou urologista, estou falando aqui da próstata, e vou te dizer que a cirurgia robótica se desenvolveu muito com a próstata, porque a próstata era muito difícil de fazer, como videolaparoscopia ou outras técnicas cirúrgicas que para as outras áreas eram boas. Então, acabou que nós, na urologia, fomos digamos, ele foi inventado para a cirurgia cardíaca, mas foi os urologistas que conseguiram fazer a tecnologia deslanchar. Mas é feito para qualquer cirurgia que pode ser feita de forma aberta, pode ser feita também pelo robô, né? Então, qualquer outra especialidade, cirurgia digestiva, cirurgia torácica, usa um robô. E hoje, tipo na área do Márcio, que é a ortopedia, nós temos robôs específicos para cada situação. Então, por exemplo, lá para prótese de joelho, tem um robô para prótese de joelho. São robôs diferentes, né? Então, eu fui agora, eu estava num congresso na França, que era um congresso mundial de cirurgia robótica. E lá eu vi, assim, 30, 40 tipos de protótipos diferentes para cirurgias específicas. Por exemplo, lá tu tem câncer de bexiga. Então, é um robô específico para tratar aquilo. Então, a gente vai começar a ver isso. A gente vai começar a ver robôs para tratar uma única doença. A gente vê, para neurologia, por exemplo, neurocirurgia, a gente consegue ver robôs que entram via vascular, vão lá no cérebro e conseguem desobstruir uma artéria, né? A gente está vendo também outras questões. A gente está conseguindo ver telecirurgia. Então, por exemplo, tem um colega nosso que é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, ele está fazendo um trabalho de Angola, que eles conseguem operar os pacientes de Angola dos Estados Unidos. Então, acho que 14 mil quilômetros de distância, eles estão conseguindo controlar o robô lá, né? Então, ainda no nível de pesquisa, mas já está acontecendo isso. Essa é uma curiosidade que eu tenho, doutor. E a comunicação entre o robô e a sala de cirurgia lá em Angola é através do que? Da internet? É um sistema próprio? A internet é muito curioso, porque a nossa internet para conexão intercontinental, elas são cabos. Então, por exemplo, esse projeto é um projeto que eles operaram de Miami, e daí eles têm um cabo intercontinental que vem até Fortaleza, curiosamente. De Fortaleza ele atravessa e vai até a África. E deu assim em torno de mais ou menos 0,100 milissegundos de delay, né? Então, o movimento que a pessoa faz aqui deu 0,100 lá. É claro que com todo um suporte, tem várias redes de internet ao mesmo tempo, vários provedores para não ter falhas. E sempre tem que ter uma equipe lá também do lado. Se o robô falhar, vai ter alguém treinado lá, né? Então é um desafio, realmente, conexão. A gente vai usar no dia a dia da gente, sempre está caindo a internet, né? Então tem que ter muito um aparato. Mas ainda é uma questão experimental, porque a regulamentação ainda é muito delicada também, né? Responsabilização do médico, quem que é o responsável? É o médico que está operando, o médico que está do lado do paciente, é a empresa do robô. Então isso aí vai demorar um pouquinho para se tornar usual. Uhum. Sim, é a principal maneira de fazermos hoje. A gente faz a grande questão da nefrectomia. Para quem não entendeu, a nefrectomia é quando a pessoa tem, por exemplo, um tumor de rim, né? É uma das indicações de nefrectomia. Então, muitas vezes a gente vai ter que tirar o rim inteiro, que seria a nefrectomia total, que a gente chama, mas a gente sempre tenta tirar só o tumor e deixar a parte saudável do rim. E isso o robô facilitou muito a nossa vida, porque antigamente, com a cirurgia aberta, a gente não tinha essa delicadeza de separar bem os limites do tumor, era mais difícil. Então, hoje, às vezes, até tumores grandes, a gente consegue tirar ele sem tirar o rim, né? Então, a gente tem que analisar muito a morfologia, né? Tipo, se não está invadindo uma veia principal do rim, se não está invadindo onde o sistema coletor, que a gente chama, que é onde a urina sai, daí a gente, mas muitas vezes a gente consegue. Tem tumores bem grandes que a gente consegue. Já encontrei num congresso ele. Uhum. Isso. Acho que ele começou em Passo Fundo ali, quando eu estava treinando os médicos ali de Passo Fundo, eu encontrei lá, ele estava
começando ali a formação. Legal, que bom. E foi tudo bem, tudo tranquilo na cirurgia? Meio agressivo, né? Mas graças a Deus eles são ótimos. Que bom, isso é importantíssimo. Tem mais, pessoal? Mais curiosidades aí, dúvidas? Então tá, pessoal, Tá. acho que era isso, né? Eu também, para deixar também vocês, às vezes a pessoa não quer falar algum assunto específico, alguma coisa, eu tenho também o Instagram, que é uma rede social, que ali geralmente quem quer fazer perguntas a gente vai respondendo também, isso é uma coisa natural, alguns pacientes meus fazem isso também, usam esse e-mail, é uma possibilidade, tem meu e-mail agora apagou a tela também, depois a gente pode projetar de novo, né? Mas são maneiras de se comunicar comigo também, se precisarem, está disponível. Muito bem, então obrigado, doutor, mais uma vez, por essa brilhante palestra aqui para nós, por esse alerta, né, que esse é o grande objetivo, é provocar que as pessoas procurem um médico para se examinar, né, cuidar de si. E este, então, é o caminho, é a prevenção. Né? Acima de tudo, ficou bem claro para nós aqui que é a prevenção. Né? Então, isto que nós temos que ter esse cuidado, fazer os exames, quebrar esses tabus tão criados ao longo dos anos e fazer com que menos pessoas tenham este problema, com todos esses recursos que o doutor apresentou aqui, que é um facilitador do tratamento. Então, esta é a mensagem principal. Então, em nome dos vereadores, da Câmara Municipal de Tupanciretã, muito obrigado. Agradeço. Convidamos o presidente do Poder Legislativo, senhor Carlos Augusto Brum de Souza, para proceder à entrega de uma placa de reconhecimento ao Dr. Rodrigo Donaduzzi, em justa homenagem à sua dedicação, profissionalismo e pelo orgulho que representa para todos nós munícipes. Com muito gosto, convidamos o nosso estimado médico e vereador, José Nocrécio Castro da Silva, para entregar uma lembrança ao Dr. Rodrigo em sinal de reconhecimento e apreço. E agora convidamos presidente do Poder Legislativo, senhor Carlos Augusto Brum de Souza, e os senhores vereadores presentes para que se coloquem à frente, junto ao nosso palestrante, Dr. Rodrigo Donaduzzi, a fim de realizarmos o registro oficial fotográfico deste momento. Com grande honra, convidamos o excelentíssimo senhor Carlos Augusto Brum de Souza, presidente do Poder Legislativo, para fazer o encerramento desta palestra de grande relevância nesta noite, após o espaço ficar aberto para o registro de todos os presentes. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês que, numa sexta-feira chuvosa, com tanta semana de trabalho, vieram aqui dar esta atenção para a Câmara Municipal e, acima de tudo, valorizar
este nosso conterrâneo, que nos orgulha tanto no Estado, no país, como vocês viram, de modo internacional. Acredito que para os pais deve ser um orgulho imenso, né, ter um filho palestrando na sua cidade natal, porque é muito difícil, às vezes, fazer sucesso e ter o carinho e o respeito na sua terra. Então, nós temos o maior carinho ao nosso doutor. Muito obrigado. Isso está planejado desde abril. Nós tivemos o primeiro contato com o doutor. Ele se colocou à disposição de achar um espacinho na agenda, que é bem forte esse tempo que ele tem, pouco tempo, e que veio aqui hoje nos agraciar com esta brilhante palestra. Muito obrigado à família. Conhecemos o menino, né? O filho, e a gente vê que uma família maravilhosa, e com isto, com certeza, também é o entusiasmo e o incentivo ao nosso doutor. Um abraço a todos, muito obrigado. Se alguém quiser tirar uma fotografia, até os familiares, eu gostaria de termos aqui uma recordação de vocês junto a ele aqui numa fotografia. Se vocês pudessem nos dar essa honra e essa gentileza, para nós seria uma imensa alegria.